programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. José Florentino dos Santos Filho. Ele é especialista em dependência química pela Unifesp, mestrando em psiquiatria e psicologia médica também pela Unifesp. É analista de planejamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, assistente técnico na Coordenadoria de Atenção às Drogas da Secretaria Municipal de Participação e Parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo e presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool de São Paulo e atua principalmente em políticas públicas sobre drogas e álcool. E o tema de hoje é a importância da reinserção social para o dependente químico e para os seus familiares. Mas, antes de nós conhecermos mais sobre esse assunto, que é muito pertinente, falar sobre a reinserção de um dependente químico, nós vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. E voltamos já, fique aí. Cláudio, equipe do programa Família, você assinante, muito bom estar aqui novamente. Eu quero convidar você a vir à Bíblia, vir à Escritura. Eu não encontro outra fonte de inspiração, de prazer, de esperança, de vida, que não na Bíblia. E eu quero convidar você a pensar comigo na palavra de um homem chamado Jeremias, profeta de Deus, que no seu tempo falou da parte do Senhor e declarou assim no capítulo 17, versos de número 7 e 8. Veja só o que diz o texto. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Talvez você pergunte, o que esse texto tem a ver comigo? Onde você tem plantado a sua vida? Onde você tem fincado suas raízes? Já parou para pensar nisso? Com tanta coisa que você já viveu, com tanta coisa que você já experimentou, com tanta coisa que você já passou, você, seus queridos, sua família, seus amigos, no que você tem firmado as suas raízes? Jeremias diz da parte de Deus, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Por quê? Porque as coisas passam, os momentos ficam para trás rapidamente. Eu cresci ouvindo dizer que cada minuto na vida é um milagre que não se repete. O que agora é presente está se tornando passado rapidamente. No que você tem depositado sua confiança? Se for no Senhor, ela vai durar e ela vai se renovar. Mas se for em si mesmo, se for na ciência, se for nas técnicas, nas pessoas, isso vai acabar tão rápido quanto começou. Jeremias diz, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, não em outro, não dividida entre ele e outro, só no Senhor. Ele é o poder supremo, aquele que tem todas as condições de trazer o alívio, o conforto, o livramento, a libertação, a cura que o seu coração, sua alma e o seu corpo tanto desejam. E é interessante que ele compara esse que confia em Deus, esse bendito, esse abençoado, cuja confiança está no Senhor, ele compara com uma árvore. Ele diz que esse é como uma árvore plantada junto às águas, águas correntes. As águas oferecem tudo o que é necessário para que o solo produza o melhor para que a árvore se mantenha sadia. Em todo o tempo, no inverno, no verão, no outono, não importa a estação. O texto diz, esse é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Para dessas águas do ribeiro, extrair, eu repito, isso necessário para a sua sobrevivência. Este que é como a árvore plantada junto às águas, junto ao ribeiro, não temerá quando o calor chegar, porque do ribeiro, das águas cristalinas e correntes, extrairá o frescor, o alívio, o necessário para viver bem, para estar bem. Suas folhas estarão sempre verdes. Sempre verdes. Vida, saúde. E ainda mais, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que tipo de frutos você tem dado na sua vida? Frutos que permanecem ou que rapidamente apodrecem? Frutos que geram pela sua semente novos frutos
ou frutos que, por morrerem rapidamente apodrecidos, não geram mais nada. Em Deus, confiando em Deus, sendo abençoado e bendito em Deus, você vai experimentar o que jamais imaginou na sua vida. Confie nele, busque por ele, espere nele, acredite nele, porque ele acredita em você, ele te ama e ele quer te abençoar. Seja feliz. A palavra do pastor Getúlio é sempre muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras, pastor. Você, telespectador, se tiver um dependente químico e não sabe o que fazer, preste muita atenção na nossa entrevista de hoje. Você vai ver todo o processo de reinserção, como é importante os inúmeros segmentos da sociedade e principalmente você, família. Você, telespectador, que continua tirando as suas dúvidas, continue ligando para nós e se no programa de hoje você precisar de alguma informação, de algum esclarecimento, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Desse outro lado, nós temos uma pessoa especialista em dependência química, que vai gerenciar o seu caso, vai te dar todas as coordenadoras. Portanto, ligue para nós. E agora vamos bater um papo com o Dr. José Florentino. Tudo bem? Vou tirar o doutor agora, vamos começar. Fiquem à vontade. Como profissionais do assunto. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui no programa Família. Eu que agradeço a sua participação. Estou muito honrado de estar aqui. E nós mais ainda. Você tem assim aqui um currículo maravilhoso, conhece o assunto, convive com essa situação, muito pertinente, porque falar no após-tratamento, pouco nós falamos, pouco se explora. A família fica muito preocupada em fazer o tratamento, como se fosse um objeto que passou pelo técnico, está pronto para consumir. E o processo ainda é tão mais complexo após a pessoa estar conosco numa comunidade, fazendo um tratamento no CAPS ou qualquer clínica. Após isso que vai começar a grande batalha e as dificuldades. Ele vai enfrentar muito outras dificuldades. E esse é seu campo. Então eu agradeço a sua presença e vamos explorar um pouquinho do seu conhecimento. Então vamos falar aí qual a importância da reinserção social de uma forma geral. Reinserção social é uma fase bastante importante, né, dentro do contexto de recuperação. Vamos entender assim, né? Infelizmente ainda nós estamos na fase que as famílias acreditam, né, que o tratamento soluciona tudo. O tratamento é uma fase dessa questão e o indivíduo não entra numa maquininha e sai do outro lado perfeitamente. Não funciona desse jeito, né? Ainda virão vários lapsos e várias recaídas pela frente e a família tem que estar preparada para isso. E eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Eles acreditam que o tratamento é a solução, independente de qual seja. Mas eles acham que isso vai resolver. Portanto, após tratamento, nós temos uma questão que é bastante importante, chamado reinserção social. Né? A reinserção social ela pode ser proposta por órgão público ou então por órgão privado. Né? Vamos falar de órgão público porque não tem custo, não onera ninguém e, ao contrário, é um direito. Pensando na dependência química como sendo uma patologia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, então é direito o tratamento. Se é direito o tratamento, onde a gente tem que continuar sempre estar lutando por tratamento ofertado pelo governo, pelo poder público, a gente tem que lutar por isso. Né? E melhoria nas instâncias de tratamento ofertado também pelo poder público, nós temos que estar lutando por isso. Porque no momento em que o poder público implanta uma resolução nova, ele não quer saber qual é a instituição. Né? Ela será fiscalizada e poderá ser fechada. E isso vai afetar não só a instituição, vai afetar todos aqueles que estão usando a instituição, inclusive os familiares. Lembra daqueles que eu disse que acreditavam que aquela internação, aquele tratamento seria a solução? Eles vão se decepcionar demais. Né? Então, a luta por política pública vai desde o tratamento até a reinserção social.
Como nós estamos nessa fase de acreditar somente no tratamento e ainda discutindo, né? A gente escuta muito isso, a discussão pela internação compulsória, né? Então, as pessoas só falam isso e a gente já deveria ter mudado há algum tempo, porque na realidade, internação compulsória é uma fase, é uma dos métodos utilizados, né? Ela não é única e nem todas são ideais, né? Então, não tem o porquê discutir. Compulsória é dado pelo direito do juiz. Se o juiz mandou, vai ser internado, não tenha dúvida, né? Se tem o envolvimento dele, tem um motivo. E se tem um motivo, vai ser cumprido. Portanto, a reinserção social, nós temos que trabalhar muito mais na política pública para poder conseguir esse direito, para que as pessoas tenham condição de retornar ao convívio normal, resgatando o que nós chamamos de perda. Perda de viver entre familiares, perda de ter do emprego, pelo fato dele não corresponder, pelo fato do absenteísmo, né? Perda do convívio social, o direito de se manifestar, né? Ninguém acredita que um dependente químico tenha esse direito, porque ele está fazendo uso, ele está em ativa, né? Então, resgatar todos esses direitos é o trabalho da reinserção social. Novamente, possibilitar que ele consiga estudar e que ele consiga aprimorar o campo profissional, que ele consiga retomar a convivência em família, que ele consiga ter respeito e ele consiga ter condições de trabalhar e ter um salário digno para poder ter uma família. Tudo isso é possível. Eu costumo falar, e eu não sou nenhum louco para poder estar afirmando isso categoricamente. O tratamento funciona. Pode ser que não seja para todos, porque ele não está no momento, no estágio motivacional ideal para ele poder entender o que isso vai trazer de benefício, né? Ele está valorizando ainda o uso. Mas, enfim, uma das coisas importantes é que existe eficácia no tratamento, né? E há possibilidade de trabalhos como esse que eu vou estar falando aqui hoje, de reinserção social por meio de moradia assistida, por meio de casa de passagem, por meio de centro de acolhida, como o governo federal gosta de chamar, né? Com outro projeto totalmente diferente do que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de resgate de vida, eu gosto de falar de qualidade de vida, né? Eu gosto de falar de conviver abstinente e não conviver fazendo uso e tentando levar a vida tumultuadamente, né? Eu gosto muito de uma palavra de um amigo que ele fala assim: fazer uso e dar para ele condições para que ele continue fazendo uso é dar condições para que ele morra dignamente no que ele gosta, né? E isso é muito preocupante, porque nós não estamos ofertando para ele a possibilidade de viver abstêmio, de viver resgatando o que ele perdeu, né? E essa perda, faço questão de colocar desse jeito, ela é temporária, ela não é para sempre, né? O dependente químico tem toda a chance de resgatar isso. Mas vamos lá, assim, o seu olhar está sendo dentro de um cuidado pelo governo, assim, a nível de ordem estadual, municipal, porque o seu olhar... Federal, porque isso não existe. Pois é, não existe, nós temos que lutar por isso. Hoje nós tivemos recentemente um projeto na cidade de São Paulo que foi muito bem visto, com condições para poder ser implantado e com condições de ter casos positivos. Mas durou muito pouco tempo, né? As políticas, projetos importantes acabam sendo desistidos por conta de mudança de gestão e por conta de mudança de partidos, né, que fazem uma nova gestão, né? Então isso acaba, de certo modo, atrasando não só aqueles que fazem uso daquele projeto, mas de uma forma geral, né, desestimulando outros que poderiam estar sendo criados em outros locais, em outras instâncias, por conta do bom resultado daquele que infelizmente foi encerrado. No caso da moradia assistida, quem seria os seus clientes? Quem seriam essas pessoas que seriam candidatas
a estarem numa moradia assistida, por exemplo? Uma pergunta muito importante. Os candidatos à moradia assistida são dos dependentes que foram tratados, já saíram da instituição e já estão prontos para um recomeço. Instituição privada. Privada, com certeza. Nós então, temos muito saiu pouco... do âmbito do governo, Sim, assim, sim. dessa acolhida. Porque, vamos dizer, uma família vai procurar ajuda. Hoje, num centro de referência, como tem o Cratode, ou outros centros de referência, quanto tempo que essa pessoa, por exemplo, um usuário de crack, compulsivo, como você disse de início, que é um processo longo de lapsos e recaídas, ele pode ir e voltar no Cratode? O Cratode tem, vamos dizer, uma parceria com escola, Senai e Senai Emprego? Olha que interessante, o Cratode está num processo de evolução, e eu tenho acompanhado de perto, né? Hoje o Cratode, ele é um centro de atenção psicossocial, um centro de referência de portas abertas, e atende quem for, pelo menos até 10 da noite, eu tenho acompanhado que ele tem feito esses atendimentos. Já internou mais de 800 pessoas, especificamente oriundos de Cracolândias, ou especificamente aqueles do pronto atendimento, aqueles que se apresentaram espontaneamente. Mas o Cratode tem feito esse trabalho. Infelizmente não tem tido esse segmento como a gente gostaria que fosse, né? A manutenção dessas pessoas, o acompanhamento dessas pessoas para que ele tenha um pós-tratamento. Ainda nós não chegamos nessa parte, né? Tem e daí casos. Sim poderia ir para uma moradia assistida. Esse seria o próximo. Esse seria esse processo. Seriam os ideais para poder ir. Nós fizemos isso pelo governo anterior, na gestão anterior da Prefeitura de São Paulo, e era feito com instituições privadas. Eles eram internados e contratados, essas instituições contratadas pelo poder público municipal, né? Eles recebiam normalmente, dentro, lógico, de um critério de convênio, e eles indicavam para a gente, mas era uma coisa bem interessante, né? A gente, nesse projeto, tínhamos 20 psicólogos visitando as instituições e preparando as pessoas para o grande momento. E o grande momento era o pós-tratamento. Então, ele, durante todo o tempo, uma das coisas bem interessantes era a providência de documentos, né? Praticamente, ele estava internado, ele não tinha uma certidão de nascimento, né? Nós sabemos muito bem que documentos dessa natureza têm um valor muito grande em grandes cidades, né? Ele vende isso por R$200, R$250 e já conseguiu dinheiro para poder comprar mais substâncias e, a partir daí, fazer uso, né? Então, eles passam a ser internados sem documento algum, e a gente conseguia, mesmo internado, já dar o primeiro passo para ele poder tirar a documentação para o grande momento. A hora que ele estiver no pós-tratamento, ele ter condições de conseguir um emprego, uma vez que ele tem os documentos. Indivíduo sem emprego, sem documentos, não tem emprego. Sem dúvida. Ele não vai conseguir facilmente o emprego, né? Então, essa era uma dos pontos nossos de avaliação. O indivíduo com documento e condições de emprego, faltando uma capacitação, que recebia isso na moradia, uma capacitação para preparar ele para o emprego, né? Desde preparar um currículo básico ao momento da entrevista, né? Uma coisa bem interessante, no momento da entrevista, as pessoas já faziam 2 perguntas para ele, dado a apresentação daquele momento. Ou você estava internado, ou você estava preso. Porque ele trazia no ar essa expressão assustada. E a gente conseguiu mudar tudo isso, preparando ele antes, para ele se conter um pouco mais com mãos, gestos e a forma de falar, né? Emplacamos com êxito. 78% dos moradores, né, das moradias, que eram 60 pessoas, 78% estavam empregados. Maravilha. Uma coisa fantástica. Mas isso vai bem, Cláudio, numa situação onde a sua rede é bem ajustada diante do objetivo do projeto, né? E isso vai bem quando você explica o funcionamento de um processo de reinserção social e que essa pessoa está diante de uma oportunidade. O empregador, compreendendo isso, lógico que não vai ofertar um cargo muito grande, mas vai ofertar um cargo de serviço e vai possibilitar que essa pessoa tenha condições de
tem uma reinserção inicial no mercado de trabalho. Funciona plenamente, né? Eu era um dos que me aliava a fazer esse tipo de trabalho e eu tinha sucesso, conseguia resolver isso com sucesso, né? Boa parte dos nossos parceiros eram solidários diante do projeto, né? E isso tinha ajudado e resolvia, né? Nós sabemos muito bem que a valorização do dependente químico pelo emprego é igual à valorização pela manutenção da abstinência. Sem dúvida. Ele tem ele faz essa comparação, são correlatos, né? Então, quando na reinserção social, nós temos que trabalhar bastante o indivíduo para que ele tenha condições de conseguir esse emprego o mais rápido possível. E ele estando dentro das condições, ele vai conseguir, né? Isso não quer dizer que nós resolvemos, nós temos outras questões, né? Dinheiro no bolso é um problema sério, porque o dependente que ficou muito tempo em situação de vulnerabilidade social e muito tempo em crise de saúde, digamos assim, situação de rua, ele não está acostumado com um dinheiro em mãos, com um dinheiro no bolso, ele não tem ainda, ele precisa melhorar, né, esse manejo. E a gente percebeu que trabalhando isso com planejamento financeiro, reeducação financeira, ajudava para que ele tinha condições de trabalhar esse recurso que ele tinha, que era pouco, mas ele tinha esse recurso em bolso, em mãos, né? Mas uma coisa que ajuda muito, eu não tenho dúvida em falar, que é justamente a manutenção do tratamento, né? Ele encarar que questões futuras virão, e a dependência química é uma delas, né? A comorbidade, ela vai, se for o caso, e ele tiver algumas doenças crônicas juntos, né, que seria a origem da comorbidade, ela vai despontar e ela vai dar um pouco de trabalho. E ele tem que fazer esse acompanhamento, esse tratamento, né, durante todo o tempo, né? Então, a prevenção de recaída é assim, fundamental. Não dá para falar de um processo de reinserção social sem pensar em prevenção de recaída. Não tem como. Aliás, é um dos temas mais trabalhados nas comunidades. Hoje, verdade. Seria, eu sou prova disso. Tem que trabalhar isso, porque eles são vulneráveis. Assim, no caso, um dos maiores índices de recaídas, a obsessão, a fissura, vem pelo lado afetivo, não é? Sim. Fora o afetivo tem o físico, que é o tempo, que a abstinência ela pode ser demorada, a pessoa vê alguns estímulos, o próprio corpo pede, independente da razão. Ou ainda aquilo que você disse, crenças no valor cognitivo, aonde que ainda ele não elaborou e ele tem reservas. Então ele pode ter a recaída, ter uma fissura que ele não toma, nem se percebe pelo lado emocional, lado afetivo, ou cognitivo, porque não foi trabalhado, tem as reservas, que acho que ainda pode beber um. Tem pessoas que às vezes com 5, 6 meses, fala química, eu parei, mas qual o problema de eu sair com uma garota e beber um chopinho? Aí, ele não imagina que naquele local, onde ele já esteve com colegas, foi com o chopinho que ele foi para uma droga mais pesada. Então, se não se trabalha e mostrar para ele que, no caso, existem fatores de ordem física, psíquica, social, porque a doença é de ordem social, os estímulos sociais. Então, dentro do tratamento, se trabalha muito ela como a doença, no caso, biológica, psíquica e social. Então, mostrar a vulnerabilidade que ele vai ter. Então, a gente bate muito isso nas comunidades, porque senão, o que ele vai fazer? Ele tem que estar sabendo que se tem um projeto para ele, e se não dominar e não conhecer a doença dele, ele está vulnerável, botou o pé para fora, quem pega lá é o capeta, que pega ele, né? São as coisas do mundo. É por aí? Sim, totalmente correto, né? Fator de proteção, ele tem que se aliar a isso, né? Entender que um processo de reinserção social vai mantê-lo protegido, mas ele vai estar à mercê de vários outros fatores de risco. E isso ele tem que conviver constantemente e compartilhar na moradia, a ponto de que seja ajudado por profissionais e como encarar essa situação e como resolver,
né? É muito difícil a gente falar para um dependente que está em recuperação, que está em reinserção, falar para ele, você não pode, de forma alguma, passar na calçada onde tem vários bares. Você tem que passar do outro lado. Não dá para falar isso. Mas também tem. Do outro lado também tem, né? Ele tem que, na realidade, enfrentar. São um pouco dos monstros que ele vai enfrentar durante a vida dele, né? Então, entender como funciona o fator de risco e saber até onde ele pode ir nesse sentido. Mas eu tenho a dúvida, ele não deve, de forma alguma, se testar, né? Todos aqueles que se testam acabam cometendo lapso, né? E nós sabemos muito bem, lapso e recaída faz parte do tratamento, é o momento da evolução, é o momento do entendimento, é o momento onde ele percebe o que ele fez e ele vai assimilar isso e não vai fazer mais uma vez naquele mesmo erro. Mas vai quantos for, né? O importante é que ele tenha essa orientação. Fundamental a manutenção do tratamento, né? E aí a gente sempre tem falado, os grupos de mútua ajuda, a ANA, ajudam muito e é gratuito, né? Sem dúvida. E é gratuito. Agora, não vale de nada boa parte desses trabalhos e se ele mira voltar para casa com a família e a família não aceita, né? Ele criou algumas situações condenativas que foram tão graves que a família ainda não acredita que o tratamento seja eficaz para ele. Então, a reinserção já não começa aí, com a família, esse trabalho paralelo, trazer a família para entender, porque se ela não entender a doença, está na roça a pessoa. E normalmente a família é orgulhosa. Demais orgulhosa. A família tem um orgulho, eles acham que eles... Eu vou mais longe, eu costumo dizer que o dependente é produto da família. Normalmente, eu vejo. E é verdade, porque na realidade é o relacionamento do dia a dia que acaba levando ele a algumas coragens, né? Justamente fazer uso das substâncias. Tenho pais que vêm, me relatam toda uma história do filho, e aí eu falo, mas pai, o senhor não dá educação para o seu filho. Isso é problema de educação. Aonde o senhor chegou? Completou 18 anos, o senhor me deu um carro para ele? A primeira batida o senhor não percebeu que ele bebia? O senhor já viu algum jovem bater com um carro aos 18 anos? O senhor não foi atrás? E o senhor deu o segundo, mandou arrumar? Sinto muito, mas isso é o senhor que precisa um pouco agora, é de ter um papel, aprender a ser pai. Porque às vezes não dá atenção, não dá o carinho, não dá o afeto. Mas dá o dinheiro. Não dá o apoio e o pai está no auto-engano. Estou dando carro, estou dando uma mesada. Tem pais que vêm e se queixam, me dá mesada, é patrocinador do uso. Essa que é a verdade. Aí é complicado. Então eu costumo falar, o filho é um mal-estar da família. Família, vamos começar a pensar, vamos todos se tratar? Aí a coisa fica muito mais fácil. Quando uma família vem para tratamento, como flui? Como eles percebem também que eles estavam cometendo erros na maneira de falar, o tom de falar, porque o jovem, ele quer um amigo, ele quer um pai, mas amigo. Ele não quer um amigo, ele quer um pai amigo, uma mãe amiga, alguém que ouça, que saiba o que ele vai... Participe dos projetos que ele tem em mente, incentive-o. Mas é por aí, não é? Eu acho que é por aí, sim. Eu acredito na instituição família, acredito que boa parte das questões também é provocado pela família e acredito que há uma certa confusão quando a gente fala assim, pai amigo, mas a confusão é por parte do pai. É verdade. E não é por parte do filho. Só um minutinho. Olha, tá muito legal esse bate-papo, mas a gente já volta. Vai dar um breakzinho e voltamos já. Aguarde. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. José Florentino dos Santos Filho. Ele é especialista em dependência química, mestrando em psiquiatria e psicologia médica e atuando principalmente em políticas públicas sobre drogas e álcool. Portanto, você, familiar, se tem um familiar com problema no uso da substância psicoativa, não importa qual seja a droga, e você não sabe como lidar com essa situação, nós estamos falando exatamente sobre isso. Além de uma internação, além dos cuidados clínicos
que não só que o governo, através das políticas públicas, hoje propicia, através dos CAPs, casas que dão essa assistência e as comunidades terapêuticas, clínicas, nós estamos falando que isso não é tudo, isso é somente o início, a primeira fase, que há uma continuidade e muitas vezes a família acaba desistindo, passa pela primeira etapa, o seu querido, seu amado acaba recaindo ou tem alguns lapsos no decorrer desse processo de tratamento e a família desiste, fica desacreditada e não é por aí, porque é regra recair, é regra lapsos nessa doença complexa, que não é uma doença localizada, única, ela tem N fatores que comprometem o caráter dessa doença. Então, nós estamos falando da importância da reinserção social num âmbito global. E você, família, faz parte, como outros segmentos da sociedade que nós estamos falando nesse bate-papo gostoso. Portanto, se você tiver alguma dúvida, precisa de alguma ideia, ter mais informações, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@netserviços.com.br ou através do hotline 11 9 73 18 84 36. Aqui tem uma especialista que vai te dar inúmeras dicas ou ainda remetê-lo ao nosso especialista na noite de hoje, que é o Dr. José Florentino. Quantas moradias assistidas vocês já chegaram a ter? Nós chegamos a ter 5 moradias assistidas, cada uma com 12 pessoas. 60 pessoas. 60 pessoas. Importante, a distinção, não há distinção dentro do projeto, nem de raça e nem de classe social. Né? E o aproveitamento? Aproveitamento 100%. 100%. 100%. A fase inicial nós já sabemos, né? Todos os dependentes, quando vão para uma moradia assistida, ele já pensa em colocar o currículo dele na mesa, né? Ele quer ser melhor do que o outro, mostrando quantas vezes ele passou por tratamento, né? Esse tipo de currículo nunca foi valorizado. E na moradia ele entende isso, que não é isso que vai trazer a positividade do que ele está procurando dentro de um projeto como esse. E fica alguém para monitorar? Todo o tempo assistindo. Quem, no caso, ficaria? Dentro de um projeto como esse, fica um psicólogo durante o turno, ele só fica 8 horas, uma coordenadora ou um coordenador de moradia, e durante 2 turnos, né, dia e noite, ficam um agente operacional, habilitado, capacitado, todos em dependência química, todos sabendo manejar a situação. Né? Então, a evolução dos trabalhos progride desse jeito. Moradia onde se valoriza a abstinência total, numa reinserção social que se valorize a abstinência total, é feito o teste de drogas. Né? Não é uma desconfiança, é uma constatação. Mas não é diário isso? Não, Semanal? Não. É aleatório ou dado o momento em que haja uma suspeita. Entendi. Então, vou dar um exemplo. Ele está trabalhando e o horário habitual dele chegar é 8 da noite. Ele chega 11 horas da noite. Sim, aí certo. Aí é inevitável que haja uma desconfiança diante da justificativa. Né? Como é uma moradia assistida, ela controla a hora que chega, controla os compromissos dele. Né? Em dados momentos, a gente instituiu uma agenda aberta, que foi bastante interessante, onde todos os moradores sabiam aonde estava o outro. Então, todos sabiam que tinha um grupo de mutua ajuda começando na quinta-feira às 8 da noite e que tais moradores daquela casa estariam naquele grupo. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Todos os compromissos são abertos e todo mundo sabe onde que está fazendo manutenção do tratamento, onde está fazendo manutenção da recuperação num grupo de mutua ajuda, ou ele está com um momento específico com um psicólogo. Né? A reinserção propriamente dita, ela é feita por várias variáveis, vamos dizer assim, variáveis, porque cada assunto acaba se transformando numa variável e cada variável é controlada com um score de pontuação. Só tem um jeito de a gente controlar isso, por meio da autonomia. A autonomia do indivíduo é 100%, é dado, é direito. Mas o uso da autonomia acaba sendo prejudicado diante de algumas situações.
né? Então a gente conseguiu avaliar pela manutenção do tratamento, pela manutenção da recuperação, pela o planejamento financeiro, né? E outros variáveis, a gente conseguiu monitorar e dando um score, e aonde ele chegava a 100%. 100% de autonomia, para a gente, era momento de muito comemoração, porque aquele indivíduo estava caminhando para chegar num momento mais feliz, né? E dentro dessa avaliação de score, tinha um item lá que era justamente o relacionamento com a família, né? Que é o mais difícil. É o mais difícil. Começa por telefone e termina com a mãe batendo na porta, que é muito comum. Mãe bater na porta e falar, eu queria falar com meu filho, mas hoje não é dia. Mas eu queria falar com meu filho que o quarto dele já está arrumado. Aí você fala, como? A senhora colocou ele para fora. Existe uma mágoa enorme. Não, mas esse projeto é muito bom. Ele está trabalhando, está estudando. Ele já está dando retorno. Uma vez que ele está dando retorno, eu acho que ele está mais preparado agora para ir para casa novamente. É a parte mais difícil de todo o processo, é justamente o retorno para a família. E a família abrigá-lo novamente com todo aquele prazer, com todo aquele ânimo, porque, afinal de contas, filho é uma joia, e essa joia não pode ficar longe, né? Tem que estar sempre próximo dos pais. Mas a família vai ter que ter esse tratamento à parte, porque, normalmente, eu vejo assim, que quem vai para esse local, para uma residência assistida, são pessoas que têm dificuldade de retornar para casa. Por exemplo, na minha casa, numa comunidade terapêutica, eu tenho alguns que a família chamou a Lei Maria da Penha, e eles não vão poder tão já retornar para suas casas. Tem alguns que as famílias já disseram, independente da Maria da Penha, eu não gostaria que você retornasse para a nossa casa, eu gostaria que daí você já arrumasse um trabalho e seguisse a sua vida. Então, eu vejo que aí é muito importante a moradia assistida, e todas as comunidades terapêuticas particulares têm inúmeros jovens que gostariam de estar trabalhando com menos tempo. E nós, da comunidade, temos essa coisa da comparação. Nós sabemos até avaliar, esse tem condição, esse não tem. Aqui, os internos que estão dentro se comparam, mas ele tem 4, porque ele pode. Ó, cara, esse daqui que você está falando, ele tem mulher, filhos, e a família nem vem mais vê-lo. Você, a família sempre deu tudo, você não tem mulher, não tem filho, então você não está com tanta responsabilidade. Ele tem muito mais. Então ele deve mais, você deve pouco. Quem deve mais está muito mais preocupado em conquistar. Então são inúmeros fatores para eu poder falar, você tem condição, vamos para uma residência assistida, porque aí vocês também vão dar essa continuidade, ele precisa desse olhar e tem condição de ir. Então nós temos pessoas que poderíamos, com menos tempo, encaminhá-la para uma residência assistida. Aliás, não a minha casa, quase grande parte das comunidades terapêuticas teria perfil de encaminhar jovens assim com 4, 5, 6 meses por uma dessas moradias. E lá vocês fazerem esse trabalho. Ele precisa desse empurrão, porque onde ele vai morar? Onde ele vai trabalhar? As comunidades geralmente estão fora dos centros urbanos, estão mais distantes. Então, esse jovem, para trabalhar, ele precisa de um local mais central. Então, ele estaria, no caso, vocês teriam parceria com empresas, com coisas assim para encaminhá-lo? Sim, sim. Uma das formas que a gente conseguiu para que alcançasse 78% de moradores empregados foi justamente usando da rede, né? Usando bastante do trabalho próximo do empregador, né? O empreendedor, né? Agências de empregos. Agências de empregos. Né? Onde são mais ofertados trabalhos e serviços. Começa por aí. Sim, não dá para pensar uma pessoa que ficou 10 anos numa área de conforto de uso como Cracolândias, né? Em situação de rua, que já foi um dia um profissional, e ele voltar do nada a ser um profissional. Tem que ir com calma. Então ele vai novamente se capacitando numa nova atividade, enquanto isso ele está de olho no que ele gosta de fazer, quando quer fazer aquilo, né? Que eu vi vários casos de não querer mais ser aquele profissional, aquela atividade. Muda de área. Querer mudar de área, porque aquilo era um fator de risco para ele. O relacionamento com as pessoas ou com o manejo daquele trabalho, de certo modo, para ele era uma situação de risco, né?
Mas tinha sim, e isso funciona bem, né? A preparação na moradia atrelada aos os contatos com essas organizações faz com que a gente consiga não transformar muito difícil a conquista do trabalho. Sem dúvida que a pergunta é até interessante, como organizar esses serviços, então, em relação às residências, às moradias assistidas, casa de passagem, casa de acolhimento, como poderia organizar esses serviços? A primeira coisa que a gente fala nessa organização é justamente o momento do planejamento dentro do projeto, né? Vamos fazer o projeto? Então, nesse projeto, nós temos que valorizar, sim, o nosso público-alvo é um ser humano que está vindo para uma retomada de vida, né? Que nem sempre vem com muita vontade, mas, acima de tudo, ele vem diante da oportunidade. O projeto tem que ser baseado nisso. Vamos trabalhar com seres humanos. Então, o respeito ao ser humano tem que ser valorizado. A princípio, isso. Os profissionais que forem trabalhar nesse projeto têm que acreditar nisso. Não podem tratar por distinção de forma alguma, né? Tem que estar imbuído no projeto, tem que estar envolvido para o sucesso do projeto e para o sucesso dessas pessoas. A primeira coisa que tem que colocar. A segunda, os profissionais tem que ser multidisciplinar, tem que ter psicólogo envolvido, tem que ter administrador envolvido, tem que ter assistentes, que geralmente a gente fala, olha, hoje está tão difundido, né? Os TOs estão preparados para essa atividade. Parece que essa atividade já são deles, né? São pessoas capacitadas que estão acostumadas com esse manejo, com essa atividade de cotidiano com dependente químico, então não terão nenhum tipo de problema, né? Mas são importantes agentes operacionais, dado o nome, mas pode escolher o nome que for, mas um profissional que tenha conhecimento para tal 24 horas na casa inicialmente. Isso é para sempre? Não. Eu mesmo fui prova disso. Em alguns momentos, tinha algumas moradias que tinham líderes, só que valia só por uma noite. Ele só era líder da noite. Então, ele ficava com a chave na mão e quem tinha que sair tinha que se justificar para ele. Eu vi coisas maravilhosas. As pessoas respeitavam mais o líder do que os profissionais da casa. Incrível. Por quê? Porque eram igual. É verdade. Só porque eram igual e ele estava, naquele momento, com uma responsabilidade muito grande, que era cuidar dele. Então, era uma colaboração maravilhosa. Esse projeto tem que valorizar os aspectos. Espiritual, principalmente, não pode ter distinção, de forma alguma. Seja lá como acreditar no poder superior, tem que ser dada oportunidade, né? Tem que ter, no aspecto espiritual, como eu disse, no aspecto intelectual, ou seja, dar possibilidade para que ele tenha condições de progresso dentro da moradia. Capacitação, treinamento, que a rede ofertada de parceiros possa adentrar o espaço para poder demonstrar e enriquecer de conhecimento aquelas pessoas, para tirar um pouco daquilo, da responsabilidade dele sair da moradia e ir até o local. Vamos lembrar, ele não tem dinheiro. Começa por aí os empecilhos, né? Se ele não tem recurso, ele não tem dinheiro. Se um projeto como esse tiver que até mesmo custear esses momentos, vai ficar muito oneroso. E aí vai ser inviável. Então, é muito mais barato trazer para dentro. E consegue. E consegue, tranquilamente, né? Um aspecto bastante importante, parceiros que tenham condições de despontar nessas pessoas condições dela se manifestar, dela colocar o seu eu, dela colocar a sua opinião, né? E tem parceiros muito bons nisso, né? Que não estão na rede pública, que não cobram para fazer esse tipo de trabalho. São organizações, mas é possível contemplar dentro desse projeto. Mas é um projeto que tem que ter regras, né? Acima de tudo, um indivíduo, mesmo na família, nós temos regras a cumprir. E nós cumprimos essas regras, é por isso que a gente tem uma boa relação, né? Adolescente que chega tarde em casa, ele não tem uma boa relação, com certeza ele vai ter um conflito.
e com certeza ele vai ter uma questão a resolver mesmo com pouca idade, né? Isso para o adulto, isso para o filho que tem uma determinada idade, isso com o marido, isso com a esposa. Regras, né? São importantes. Testagem de drogas, sim ou não? Se zela-se pela abstinência total, que é o mais viável, o mais recomendável, é necessário que tenha teste de droga com urina rápido, preciso, né? Em um momento esporádico, não determinado, né? Apenas para constatação. E naquela situação que haja dúvida, testagem de drogas é eficaz. Ela soluciona o momento e tira a dúvida. Fez uso ou não fez uso? Né? Tá falando de situações que não convenceu. Se está nessa situação, é melhor a testagem, já resolveu, não tem mais conversa, vai dormir, vai estudar, né? Ele tem essa liberdade. Se houver o lapso, acredito que nesse tipo de tratamento ocorre mais o lapso do que a recaída. Com certeza. E no caso do lapso, como é que vamos fazer esse curativo? O curativo é maravilhoso, porque ele é feito baseado na prevenção de recaída. O lapso faz parte de tratamento e faz parte de... Ele é compreendido, né? Entendemos que o lapso não perde o tratamento. Sem dúvida. Ele não perdeu o aprendizado, ele continua com o aprendizado. Uma vez que ele continua com o aprendizado, é possível resgatá-lo e é possível explicar, logicamente, dentro de um plano formal, nada en passant, é sentar e falar, pera um pouquinho, houve aqui um lapso e a gente precisa entender o que aconteceu. O indivíduo é inteligente, começa por aí, morador inteligente, dependente é inteligente, não precisa ser tratado de outra forma, a não ser conversando e tentando chegar ao ponto de entendimento, né? Onde cometeu o erro e o que pode ser construído a partir disso, né? Trabalhando a prevenção de recaída dentro desses modos, dificilmente nós vamos chegar a uma recaída. Muito difícil, a não ser se ele desistir do projeto. E nesses 60 que vocês tiveram, teve pessoas que desistiram? Tivemos sim. Tivemos pessoas que houveram bastante desistências e teve um caso até interessante de uma pessoa que morava em situação de rua. Ela estava acostumada a ser, a gente chama de institucionalizados, né? Eles vivem de projeto em projeto. Quando ele quer dar um tempo, se alia um projeto, aí a paciência dele esgota, ele explode, vai para a rua de novo, depois vai para um outro projeto e assim vai indo. São pessoas mais difíceis, né? Não quer dizer que são impossíveis. Esse só mesmo despertando, eu vejo que esses casos realmente só a igreja ele precisa espiritualidade. Ter espiritual. Espiritualidade. São pessoas que precisam uma outra cognição. Alguém tem que motivá-lo, buscar dentro dele algo que o toque. Porque, como você disse, passou de duas, não pode ter a terceira. Porque se não ficar rato de laboratório, vai viver disso? Não pode, é funcional. Não pode. Então, essa pessoa acabou indo para a rua, a gente tentou resgatar de todo jeito, mas a gente perdeu e eu participava demais, eu falava para toda a equipe assim, nós perdemos, não foi ela que perdeu. É verdade. Ela veio para a gente, estava na nossa mão, e a gente percebeu que ela estava indo, ela foi. E no caso, chegaram a ter mulheres? Sim, chegamos a ter 12 mulheres, e esse caso era de uma mulher, né? Então, é que toda vez que a gente fala assim, moradia de homem, moradia de mulher, qual que é mais difícil? Não tenho dúvida, né? Mulher é muito mais difícil. Muito mais. Nós tínhamos um quadro na moradia que era assim, elas acordavam de manhã e colocavam um rostinho, feliz ou não. Então tinha dia que eu visitava muito, eu ia lá e falava, nossa, tá tudo não. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui rapidinho, né? Porque tá tudo com boca para baixo, então elas não estão bem, né? Então tinha muitas dessas questões, mas também o dia que estavam todas de boca para cima era uma festa, né? Cozinhavam, faziam um bolo, né? Elas faziam questão. Uma das coisas que era muito interessante e é importante contemplar dentro do projeto são as oficinas, né? Essas oficinas de culinária, porque até então esse projeto não tinha cozinheiro e não tinha quem lavasse roupa deles. Eles tinham que... São eles mesmos. Fazer tudo, inclusive limpar a casa. Mas isso é ótimo. E a gente fazia... A República funciona assim, geralmente. Funciona desse jeito. E a integração das mulheres ensinando eles a fazer isso, e eles davam a contrapartida, porque tinha muito cabeleireiro, aí eles iam para casa das mulheres fazer a parte deles. Ensinar a fazer bolo, aprendia a fazer bolo, né? E a integração
contínua. Mas eram casas separadas. Cada casa numa zona, praticamente, né? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, né? Mas a gente fazia uns encontros. Entendi. E esses encontros eram interessantes para eles poderem enxergar e avaliar. Eu lembro muito bem que um dependente chegou numa casa dessa e falou assim, a minha casa está mais limpa. Aí a gente achou muito engraçado, porque era uma casa de homens, e a casa dele era mais limpa mesmo. E ele falou, minha casa é mais limpa, né? A gente zela mais pela limpeza. Quer dizer, essa valorização pelo ambiente dele é que ele já tratava a moradia como casa, realmente, né? Mas era interessante, porque projetos como esse, ele tem que ir ao longo de uns 6 meses, no máximo 1 ano. E determinado momento é como se fosse um desmame. A gente tem que projetar esse projeto de vida do morador, ele vai até um determinado momento em que a gente enxerga quando é que ele vai poder sair. Quando é que ele vai estar com autonomia plena para ele poder seguir os próprios caminhos. Então a gente tem que ir preparando ele para poder fazer como se fosse o desmame, preparando ele para a saída. Senão ele vai, logicamente, querendo continuar e permanecer, e aí tem outros recursos para tal. Hoje tem moradias assistidas particulares, privadas. O nosso bate-papo está gostoso, mas infelizmente o nosso tempo já está estourando, não é? Mas deu para entender perfeitamente toda a evolução. É maravilhoso o trabalho das moradias assistidas e agradecer a sua presença, foi muito oportuna para nós, para o telespectador, que não tem ideia do que são e o que as políticas públicas podem fazer para dar continuidade, principalmente para esse pessoal, como eu disse, que estão nas comunidades e não tem para onde retornar. Então, se houvesse uma parceria do governo com as comunidades, dando a oportunidade para esses jovens que não teriam como voltar para casa, facilitaria as comunidades e a vida do dependente. Então, eu parabenizo você que está na frente desse trabalho, quem sabe que futuramente a gente vai ter essa oportunidade de fazer alguma parceria com vocês que estão, né, aí no governo. Aí, telespectador, eu tenho certeza que foi um bate-papo diferente, uma maneira nova de poder dar continuidade nesse tratamento e dizer que esse programa tem a colaboração da instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só ao dependente químico, como para os familiares, do nosso amigo pastor Getúlio, que dá essa palavra amiga todas as semanas. Tem também o apoio do programa de voluntariado do Canal Net Cidade, do Espaço Vivo e Paisagismo do nosso amigo Djalma Lorenzini, que nos dá esses ornamentos, e convidar todos vocês, grupos anônimos do nosso país, que queiram participar, mande seu tema, seu tematista, ou aquela pessoa que gosta de falar e que tenha facilidade, e venha participar de um programa conosco. Agradecemos a presença até o momento e agradecer novamente ao doutor José Florentino. Parabéns e nosso muito obrigado. Agradeço e fico à disposição. Tá ok. Até o próximo programa. Passa muito rápido.